Beleza. Pai do Senhor, meus queridos. Quero ver vocês aí, hein? Vamos curtir aí, galera. Vamos ajudar. Vamos iniciar aí. Vamos mostrar que a igreja é forte, que a igreja está de portas abertas para abraçar aqueles que necessitam. Estou aqui com o presbítero Valdir Júnior. Ele é o cara que está aí no computador, está auxiliando, está ajudando. Esse é o verdadeiro soldado de Cristo. E eu conto com vocês, viu? Vocês é que fazem acontecer. Deus, ele nos coloca para fazer. Então, vocês são esses. E eu quero ver a galera acordar aí. Vamos acordar. Vamos deixar esse sono para lá. Já tem 9 horas. E a gente quer falar um pouco de Deus. A gente quer aprender um pouco mais. E temos uma comodidade que antigamente não tínhamos, né? A internet é difícil hoje quem não tem. E vamos usar essa ferramenta poderosa. Situações adversas vão aparecer sempre. Mas saiba usar as ferramentas que Deus te dá. E eu quero ver o pessoal aí com o dedo nervoso nessa curtida aí, viu? Não precisa ter dó não fura não. Vamos chegar chegando. Vamos ver se o áudio tá ok. Isso. Vocês estão ouvindo bem aí? Se eu puder perguntar para ele se o áudio tá ok, se o áudio tá bom. O áudio tá ok aí? Se não tiver, alguém, por favor, nos fale. Se tiver tudo ok aí, dá um sinalzinho para nós. Está ouvindo bem? Por enquanto tá ok. Está ok, ninguém falou nada? Você fala que vai dar um prazo aí de 5 minutos, então vamos começar. A gente vai dar um prazo aí de 5 minutos para que o pessoal possa acordar. É o tempo de você levantar, escovar os dentes e nos ajudar. Aproveita esse momento, já faz um jejum e já vamos iniciar a lição. 5 minutinhos e a gente já vai começar a desenvolver. Tem 5 corajosos. Tem 5. Ok. O áudio tá ok. O pessoal tá acordando, isso é bom. Isso aí, meu povo. Nunca mostrar que a igreja é a luz. É sal da terra. Só tem jeito de ser luz se você brilhar. O povo tá mandando um link já. Queremos a sua participação. Meu Deus, sim? Já, se eu quiser começar, eu tô com vontade. Mas eu já vou começar para que a gente possa desenvolver e conforme a gente vai desenrolando a lição, os irmãos possam estar participando. Pode fazer seu comentário, fazer sua pergunta e alguma dúvida que você tenha também, desde que esteja relacionado à lição.
a gente vai estar aqui para tirar suas dúvidas. E para que a gente possamos aprender juntos, essa lição de número 2, ela é muito boa. Ela tem um poder significativo muito grande e ela é muito atual. Nós vemos no primeiro tópico é muito significativo, que vai falar sobre a inveja. Mas eu vou trabalhar o início, que a temática da lição de número 2 é as adversidades geram oportunidades. E o tema é tão sugestivo que as adversidades, se você for analisar a própria palavra, aquilo que é adverso, aquilo que você não está esperando, aquilo que você não está preparado para acontecer. Só que ela vai gerar uma oportunidade. E essas oportunidades são geradas nos momentos imprevisíveis. Então, a lição de número 2, ela segue a mesma linha de raciocínio da lição de número 1, porém aqui ela vai enfatizar o que pode ser feito dentro dessas adversidades. Nós vemos o texto áudio, e eu quero que você acompanhe na sua revista, é muito importante. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39, versículo 2. A verdade é aplicada, uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises dessa vida. Os objetivos da lição é expor que as crises nos tornam mais fortes. Destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança. Mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Se você ficou bem atento, o texto áudio diz tudo. E o Senhor estava com José. O diferencial na nossa vida, para que a gente possa vencer os contratempos, aquilo que nós não estamos esperando, vai definir muito bem quem está conosco. Depende muito quem está comigo. O diferencial na vida de José não foi os irmãos de José, não foi o pai de José, não foi a mãe, não foi os amigos de José, não. O diferencial na vida de José é com quem ele estava. Quem estava com José? Deus. Só podemos vencer as adversidades, os contratempos, se Deus estiver conosco. A verdade aplicada, ela é a verdade que deve ser aplicada, que é muito interessante. E vai dizer que uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises da vida, dessa vida. Eu anteriormente havia falado que a diferença para enfrentar a crise depende com quem eu estou. E o segundo passo é como eu me relaciono com essa pessoa que está comigo. Deus estava com José, porém José se relacionava com Deus. Intimidade é isso, comunhão é isso. Comunhão é ter algo em comum, é ter união, estar ligado, paz, compartilhar, partilhar. Em outras palavras, para ficar fácil, é fazer tudo junto. Se tudo que você vai fazer, Deus está presente, você pode ter certeza que as crises, que as adversidades, vai ser só combustível. Porque os problemas vão existir, independente se você tiver Deus ou não. Só que o grande diferencial é com quem você quer resolver esses problemas. Se você quiser resolver sozinho, eu tenho a plena certeza que você não vai conseguir. Porque as adversidades, como a própria palavra diz, é aquilo que você não espera. E o único que sabe, o único que vê o que ninguém vê, é Deus. E nós vamos ver que a lição ela vai tratar principalmente de um personagem. Ela vai focar, não que seja que ela vai falar só de José, não. Ela vai focar em José. E nós vamos ver no primeiro tópico, vamos ler a introdução. Mesmo vivenciando tantas aflições, e você que está com a sua revista, acompanhe, por favor. Mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão de sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todo momento.
todas as adversidades enfrentadas contribuíram para cumprimento do plano divino. É interessante notar que, vivendo nas aflições, José fez o que muitos não têm coragem de fazer. José não abriu mão da sua fé. Eu até brinco bastante, eu gosto muito de fazer isso, que fé sem ser provada não é fé. A fé, quando ela não é provada, ela não é fé. Ela pode ser substituída por outra palavra. Aparência, momento, isso sim. Mas a fé, quando ela é provada, mas de que forma que a minha fé vai ser provada? Quando eu encontrar aquilo que eu não queria que eu encontrasse. Ou seja, quando o problema vier à minha porta, sendo que eu não queria que aquele problema viesse. Aí vai ser a hora da minha fé ser provada. E quando a minha fé é provada, isso gera em mim uma experiência. Eu vou ter a autenticidade que Deus está comigo. Porque eu vou ter que recorrer a quem eu confio. Quando eu recorro a quem eu confio, eu dou autenticidade à minha fé. Ou seja, a minha fé se torna verdadeira. José não abriu mão de maneira nenhuma. E o grande problema é que quando você não abre mão da sua fé de maneira nenhuma, os problemas se tornam mais latentes, são mais visíveis. E no tópico 1 nós vamos ver o que acontece no seio da família de José. Conhecemos a história que José, ele era o preferido do pai dele. Ele era o preferido. José lhe chamava a atenção pela sua obediência, pelo seu comportamento, pela sua prontidão. Porque você só é destaque quando você faz o que ninguém quer fazer. E José era assim. José estava pronto para obedecer o pai. E isso, infelizmente, gerou inveja. Gerou inveja nos irmãos de José. Porque Jacó, ele dava preferência a José. E nós vamos ver no tópico 1, que ele diz assim: o que dizer da fidelidade e da exímia postura comportamental de José? Diante de sua postura, o sentimento de inveja foi gerado nos corações de seus irmãos, que culminou em um plano maligno, que o distanciou do amor de seu pai e do aconchego do seu lar. No 1.1, nós vamos ver que a crise estava instaurada na família de Jacó. E nós sabemos que essa crise não era por causa de José, mas essa crise já vinha acontecendo faz muito tempo. Primeiro porque Jacó, ele saiu dos planos divinos. Porque a poligamia nunca foi plano de Deus. O plano de Deus sempre foi a monogamia, ou seja, o homem casar somente com uma mulher. Então daí já gerou um problema. Se casar com uma mulher só já dá trabalho, imagina com várias. Então Jacó estava com um grande e sério problema. Agora, muitas mulheres, muitos filhos, tem como isso dar certo? Dificilmente. Então, seria muito difícil dar certo. Então, a crise na família de Jacó já estava instaurada. Isso só se tornou mais visível. E nós vamos ver no 1.1, a crise na família, a postura de José no seio familiar, a preferência de Jacó e os sonhos que contava a família chamou a atenção de seus irmãos. Sofrer nas mãos de estranhos dói, mas nas mãos de irmãos dói profundamente. Afinal, quem não tem problemas na família? É óbvio, né? Todos nós temos problemas, mas a grande diferença é como eu vou tratar esses problemas. Com quem eu vou falar esses problemas, para quem eu vou dizer. E nós vemos que José era diferenciado de 12 irmãos, e uma irmã. Eu não ia falar isso, eu ia lançar uma pergunta, mas já era. Já ia perguntar quantos filhos Jacó tinha, mas já passou, né? Deixa para a próxima. Jacó, ele viu em um dos filhos um diferencial. Qual era?
de 12 filhos, de 11 homens e uma mulher, melhor dizendo, de 12 homens, né? De 11 homens, perdão, e uma mulher, Jacó ele viu um diferencial. Qual? O único filho que sonhava era o mais novo. Era o único que tinha uma convivência diferenciada com Deus. E José chamava a atenção pelos seus sonhos, porque isso incomodava. O irmão Sidney está pedindo uma foto da lição. Então, José sonhava em uma certa feita de seus sonhos, ele dizendo que sonhou que ele era um feixe grande e estava de pé, e os outros feixes se dobravam diante dele. Aí os irmãos ficou doidos, falou, não, quer dizer que nós vamos se curvar para esse menino? Ele é o mais novo? Mas o ápice do problema na vida de José, que não foi só os sonhos, mas quando seu pai Jacó fez uma túnica. Quando Jacó fez uma túnica diferenciada, uma túnica de várias cores, e alguns dizem que era uma túnica de mangas longas, e quanto maior a roupa, mais destacante, ou seja, seria uma posição muito maior. Quando você dava uma roupa diferenciada para alguém, principalmente o pai, desse uma roupa para o filho, e especialmente uma túnica de várias cores, significaria que se ele morresse, aquele filho tomaria conta de toda a família. Agora, os irmãos de José ficam muito contrariados, porque José era o mais novo, como que ele tomaria conta? E isso gera uma grande inveja, porque a inveja é eu querer possuir aquilo que o outro tem, mesmo eu tendo. Isso é inveja. Você pode ter o melhor carro, mas você quer possuir o meu carro, porque você não fica contente com a minha felicidade. Você não fica satisfeito com a minha felicidade. Então, a inveja é o desejo desenfreado de possuir o que o outro tem. E os irmãos de José tinham isso. Os irmãos de José queriam possuir o que ele tinha, que era o carinho, que era a atenção, que era o favoritismo. Então, os irmãos de José queriam essa atenção. Então, começa a gerar tudo isso, o engano, a traição. Nós vemos aqui que na família de Jacó tinha inveja, tinha mentira, tinha traição, tinha engano, tinha ciúme. As maiores brigas familiares, até mesmo crimes passionais, ou seja, crimes motivados por paixão, por isso crime passional, são movidos por sentimentos dessa natureza. Jacó cometeu o erro de apreciar um filho mais do que os outros. Isso trouxe sérios problemas para a sua família. Pais, fica um alerta para vocês. Cuidado na hora de dar preferência a um filho mais do que o outro. Tente mostrar para os seus filhos que todos são importantes. Todos têm a sua importância. Não dê preferência. O nosso maior mestre, e continua sendo o nosso mestre Jesus, ele sempre nos trouxe à tona isso. Jesus diz que ele amou todos. Jesus, quando faz a oração sacerdotal, ele ora por todos. Ele não dá preferência a ninguém. Jesus, ele mostra que todos são importantes. E nós vamos ver Deus dando a maior importância ainda para a humanidade. João, ele retrata no evangelho que ele escreve, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por todos. Deus deu o exemplo, Deus deu um modelo de amor. Eu não devo amar o meu filho mais do que o outro. Ah, porque é caçulinha, ou é porque é o do meio, ou porque é o mais velho. Geralmente o mais velho é o que mais sofre. Eu lá em casa, você é o exemplo. Aqui o Ricardo diz. Sim, acredito que Jacó provocou os filhos sentirem todo esse ciúme e inveja de José. Sim, a Jéssica, José era amoroso com seu pai, obediente e inteligente, possuía o chamado de governador, que despertou a inveja de seus irmãos. Muito obrigado, presbítero Ricardo, irmã Jéssica, que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês e continue participando.
E vocês que ainda não participaram, eu estou contando com a sua participação. E é verdade, o que o Ricardo disse é muito verdade. Jacó, ele provocou isso porque, como eu havia dito anteriormente, ele deu preferência. O problema da preferência é essa. Pais não fazem isso, não dê preferência a um filho mais do que o outro. Aí você pode até me questionar, dizendo, mas o meu filho tal é mais obediente do que o outro. Não. Sabe o que você deve fazer? Crie um ambiente, melhor dizendo, crie um ambiente para que gere obediência para aquele que não é obediente. Crie momentos para que o seu filho que não é tão obediente igual ao outro, gere nele esse desejo de obedecer. Jacó não foi sábio. Jacó, ele errou. Porque ele deu essa preferência para José. E a Bíblia é tão enfática que diz assim que Jacó amava mais a José. O texto lá já traz o nome de Jacó mudado, né? Israel amava mais a José do que todos os seus irmãos. E isso despertou uma fúria. Então que não façamos isso. Não dê preferência mais a um do que o outro. Dê importância a todos. Eu gosto muito da palavra importante porque importante é aquilo que você traz para dentro de você. Que vem da palavra importar, ou seja, trazer para dentro. Não faça isso. Não traga só um para dentro. Traga todos. Se você tem 3 filhos, ou se você tem 4, 5, 13, não importa. O importante é que você traga todos para dentro. Mostre para cada um que todos são importantes. Faça como Deus fez, que através de Cristo nos reconciliou com Ele, mostrando que nós somos importantes. Quando Deus fala que nós somos importantes para Ele, é porque Deus quer nos trazer para dentro dEle. Jesus fez essa oração, que nós sejamos um como Ele é um com o Pai. Isso é importância. Então, traga essa importância para eles. No 1.2, nós vemos que ele já começa a trilhar outro caminho, que agora ele vai dizer que a inveja não pode te parar. Nós vemos que a inveja dos irmãos de José, gerada também pelo pai Jacó, eles vão querer frear isso. Eles vão querer aniquilar aquilo que Jacó dava preferência. E nós vamos ver que no 1.2 vai dizer assim, a inveja pode aparecer numa família quando os pais dão preferência a um dos seus filhos. Já falamos. Jacó provocou esse sentimento, já dissemos. A inveja culminou em aversão a José por parte dos irmãos. O invejoso possui um sentimento egocêntrico, pois só se sente bem quando é o centro das atenções. Esse sentimento pode transformar-se facilmente em furor. 1 Samuel, você que tem Bíblia, deve estar faltando um pouquinho de água, irmãos, nos lábios. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui que já está travando, viu? Ao vivo é difícil. A inveja pode causar grandes problemas familiares, inclusive levar o indivíduo a querer a morte do seu próprio irmão. E nós vemos isso na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 4, do versículo 4 até o 8, 1 João 3, 11 ao 12. Nós vemos que o primeiro assassinato, por mais que alguns vai discordar, é lógico, mas enfim, que o primeiro assassinato entre Caim, quando Caim mata Abel, o sentimento foi gerado por isso, por inveja. Porque o invejoso, ele age dessa maneira, ele vai querer obter o mesmo sentimento que o outro tem. Exemplo, a preferência, a atenção. E ele quer essa atenção voltada para ele. Por isso que vem a palavra egocentrismo, ou seja, ego vem de eu, centrismo, ou seja, centro. Eu devo estar no centro. Por isso o egocentrismo. O invejoso, ele age dessa maneira. Como eu disse anteriormente, ele pode ter o melhor carro da região, mas se ele tiver inveja do seu carro, o carro dele não vai ter importância. Ele vai querer ter o mesmo carro que você tem. E até então ele vai até comprar o mesmo carro, na mesma cor, no mesmo modelo, para dizer que ele também tem. E ele vai querer a atenção que você tem. Lembrando que a inveja, ela não é parte de Deus.
A inveja é gerada através da carne. Paulo, a igreja da Galácia, ele vai ser bem enfático em dizer que as obras da carne é isso. É inveja, é discussões, é glutonarias, ou seja, comilança, enfim. O foco é inveja. Então esse sentimento de possuir o que o outro tem, não faça isso. Isso é gerado às vezes por um simples elogio. Às vezes eu elogio o presbítero Valdir e alguém fica enciumado. Ah, mas por que elogiou ele e não me elogiou? Então, isso deve ser cortado. Como? Como um novo nascimento. Por isso que é preciso você ter comunhão com Cristo. Por isso que é necessário você fazer tudo junto com Cristo. Isso é ter comunhão. Fazer junto. Estar junto. Unir-se. Ter paz com Deus. Então, o Anderson, a paz do Senhor, soldado de Cristo. Esse é um guerreiro, um excelente aluno. Outra coisa que deixou os seus familiares irados foi o fato de José ter contado seus sonhos grandiosos. Isso foi o estopim, rapaz, que palavra interessante, para que seus irmãos sucumbissem à inveja. Concordo plenamente. Eu sempre bato numa tecla, e eu sou um pouco enfático nisso, que as pessoas só vão sentir inveja de você quando você faz o que ela não tem coragem de fazer. Por exemplo, José sonhava porque os seus irmãos não sonhavam. Então o desejo dos irmãos deles era o quê? Ter sonhos. Por isso que nasce a inveja, o desejo de obter o que o outro tem. E isso foi o fim. Só que, concordando com o Senhor, não de maneira nenhuma tirando a sua linha de raciocínio, que está correta. Belo comentário, continue comentando, por favor. O fim da picada, como diziam alguns, foi dar notoriedade a José. Exemplo, dar a túnica. É dizer para os outros irmãos, ele é mais importante que vocês. Junto com os sonhos, isso sucumbiu os irmãos. Só que José tinha um diferencial. O diferencial de José era o quê? A comunhão com Deus. O texto vai ser bem enfático em dizer que todo o tempo, ou seja, Deus era com ele. Então, por Deus estar com você, isso vai gerar inveja em alguém. Isso vai gerar um sentimento de angústia, vai gerar um sentimento de inferioridade. Porque às vezes o invejoso ele sente muito isso, um sentimento de inferioridade. Nossa, mas por que todo mundo só vê ele? Por que todo mundo só elogia ela? Por que ela destaca? Por que eu não destaco? E esse sentimento nasce na igreja também, infelizmente. Esse sentimento ele é latente na igreja. Porque muitas pessoas não estão em comunhão com Cristo. Estão na igreja porque há uma grande diferença, há uma ponte imensa entre estar na igreja e ser igreja. É muito longe. Há uma diferença imensa. Quando você está na igreja, nem sempre você é igreja. Agora, quando você é igreja, você se alegra com o elogio do outro. Você se alegra com a felicidade do outro. Você se alegra quando o outro tem uma revelação de Deus. Isso é ser igreja. Jesus diz, vós sois as minhas testemunhas. Então Jesus ele deu um parâmetro de igreja que nós todos, ou seja, todos nós, temos esse papel de revelar o que Deus nos deu. Porém, os irmãos de José não conseguiram compreender isso. E tramaram, tentaram aniquilar, tentaram tirar José do caminho. Só que eles esqueceram que quem estava com José é o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. E esse é o nosso grande aliado. O nosso grande aliado é Deus, porque Deus é o nosso Senhor. Eu gosto muito do Salmo 23, quando Davi ele se expressa, o Senhor é meu pastor. E o nosso pastor Milton Batista ele gosta muito de dizer assim, que quando Deus for o nosso pastor, eu gosto muito dessa versão que ele fala. É interessante que quando Davi diz isso, o Senhor é meu pastor, Davi ele traz enfaticamente que antes de Deus ser pastor dele, Deus é dono dele. Ou seja, quando traz a palavra Senhor no grego, que quer dizer Curios, ou seja, Senhor, dono, possuidor de grandes posses, é como se Davi dissesse para Deus, Deus, eu sou propriedade sua, eu sou posse sua, então sendo posse sua, o Senhor é o meu pastor. Aí ele completa, nada me faltará. Davi é tão inteligente que ele usa Deus na totalidade. Quando ele usa a expressão nada, ele trabalha os dois campos.
tanto físico como espiritual. Deus, eu tenho certeza, como na Nova Versão Internacional diz assim, de nada terei falta. Então, os irmãos de José não sabiam disso. Por que eles não sabiam? Porque eles estavam cegamente enciumados, invejosos. Os nossos adversários vão tentar nos parar. 1.3. Fico meio de olho no horário para não passar, que eu quero trazer, se possível, os 3 tópicos. Mas podem comentar, fica à vontade. À vontade mesmo. Kênio Santos, a paz do Senhor, guerreiro. Temos que tomar muito cuidado, por exemplo, quando temos mais de um filho e um é mais sobressaído, mais amoroso do que o outro, mas não é por causa disso que temos que amá-lo mais do que o outro. Concordo plenamente, presbítero Kênio Santos. Isso aí, rapaz, eu sempre brinco, o senhor custa falar, mas quando fala, fala muito bem. Isso aí, concordo plenamente com o senhor. Cássio, paz do Senhor, guerreiro, de longe, que bom. A falta de amor é o que gera os piores sentimentos. Concordo plenamente com o senhor. E eu até converso muito com a minha esposa. Tá faltando a sua participação, meu amor. Cadê o comentário? Ou não tá conseguindo entrar? Mas acho que ela já deve estar aí, né? Acho que ela tá aqui já. Brincadeiras à parte. Mas eu concordo muito, e eu falo até muito com a minha esposa, que há uma diferença muito grande entre amor e paixão. A falta de amor gera a paixão. A questão de ser obsessivo. A paixão, ela é isso. Os irmãos de José não tinham amor por José. Eles eram pessoas obsessivas e a falta desse amor faltou a compreensão. Porque aonde não há amor gera medo, gera insegurança, gera um ambiente desconfortável. Então que nós possamos amar muito. E nós vemos que João escreve algo bem interessante que diz assim, aonde há amor, o medo é lançado fora. Então, Cristo nos dá esse amor. E é tão interessante que, por falta desse amor, os irmãos de José arquitetaram a sua morte para tirá-lo do caminho. Porque eles sabiam que o pai, o Jacó, amava mais José do que ele. Tem outro comentário ali bem interessante. Minha esposa diz, estou aqui. Eu sei, meu amor, que você estava aí. É só para você comentar mesmo. Obrigado. Tamara, muito bem, paz do Senhor. Temos sempre que repreender todo sentimento de inveja, a vontade de ser notado, a falta de confiança faz surgir sentimentos de não ser amado. E o ciúme se transforma em inveja rapidamente, por vezes até sem perceber, sem querer. Concordo plenamente. Belo comentário. Tem um comentário da irmã Madalena. E aí, irmã Madalena é top também. Verdade, a falta de amor gerou a inveja. Com certeza. Porque a inveja ela é gerada por falta de compreensão. Quando você não compreende, você não entende. Porque compreender é trazer à tona todo o comportamento que está em volta. Se eu não compreendo ou não quero entender que o meu irmão é amado, isso vai gerar um desconforto em mim. E esse desconforto traz a inveja. Muito bem, obrigado pelos comentários. Seus adversários irão tentar fazer você parar. Pois bem, não é novidade que quando uma pessoa busca aprofundar seu relacionamento com Deus, desfruta de bênçãos, surge a possibilidade de ser alvo de inveja. Isso é óbvio. Você já ouviu aquela frase emblemática que diz, agora ele quer ser o santo da igreja. Só que esquecem de ler o que Pedro escreve em uma das suas primeiras cartas, que ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim, o próprio Deus, falando através de Pedro, ensinando a igreja, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, você querer ter comunhão com Deus, você querer ter santidade com Deus, não é um erro. Porém, isso vai gerar um desconforto em quem não quer servir a Deus. Isso é normal. Isso é normal. Não deveria ser, mas infelizmente acontece. E eu vou retirar a palavra normal porque não é normal isso acontecer na igreja. No mundo sim, na igreja não. Quando você vê um irmão empenhado em orar, em buscar as revelações de Deus, ao invés de olhar com um olhar crítico, olhe com um olhar amoroso.
Nossa, ele está fazendo isso, eu também vou fazer. Nossa, eu não estou lendo tanto a Bíblia, vou ler. Porque o nosso foco para vencer as adversidades, vencer os problemas, é ter comunhão com Deus. E como que eu vou ter comunhão com Deus se eu não busco Deus? O profeta Isaías, ele diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, eu tenho que buscar a Deus enquanto ele está acessível. Mas os meus adversários vão tentar me frear, vão tentar me parar, vão tentar de todas as formas que eu desanime. Mas eu não posso desanimar, nós não podemos desanimar, a igreja não pode desanimar, porque o que está em nós é maior do que o que está lá fora. Então, não fique triste quando as afrontas vierem, quando os problemas surgirem. Lembre-se sempre do que eu disse lá no começo. Problemas vão surgir, adversidades também, mas importante é com quem você está. Com quem você está? Com Deus? Com os problemas? Eu tenho um colega que diz assim, o interessante não é focar no problema, mas sim na solução dos problemas. As adversidades irão surgir, lógico, mas nós temos o solucionador de tudo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele soluciona tudo. Jesus, certa feita, Lucas escreve dizendo, o que para os homens é impossível, para Deus é possível. Lucas 1:37. O que parece ser, nossa, um problemão, para Deus é simplesmente um caminho. Para Deus é simplesmente uma experiência para você. Não veja as adversidades como uma ausência de Deus. Não. Veja as adversidades como a presença latente de Deus. José poderia muito bem pedir para Deus, Deus, não deixe que meus irmãos me joguem na cova. Mas você já leu o texto? Quando os irmãos de José jogam ele na cova, a cova estava com água ou sem água? Estava sem água. A cova foi projeto de Deus. Por mais que pareça absurdo, foi prova de Deus. A cova era a experiência que José não tinha. Guarde bem isso. Todas as suas dificuldades são experiências que você ainda não tem. São experiências que são necessárias. Ah, meu Deus, mas por que eu estou passando por isso? É porque é você que precisa passar. Não é o presbítero Valdir, não é o pastor Milton, não é o presbítero Ricardo, não é a igreja, no geral, é você. As dificuldades, ela nos dá combustível para continuar. É a prova cabal que você tem fé e que a sua fé está sendo bem usada. Em suas maldades, lançaram José em uma cova, não satisfeitos, venderam como escravo. Diante de tantas afrontas, José nos mostra que quando estamos firmados em Deus é possível vencer, apesar de atos levianos contra nós. Salmo 27, versículo 1 ao 3. No momento você não vai entender, nunca. Se você falar para mim que sofreu um acidente e queria que sofresse esse acidente para entender, você vai estar mentindo. Mas infelizmente o acidente foi necessário para você entender a bondade de Deus. Paulo vai ser enfático que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Tudo o que acontece coopera para as experiências que Deus quer que você tenha com Ele. Mas tenha em mente que Deus sempre está contigo. Lembre que Deus é o seu Deus do Salmo 46, é o Deus do Salmo 23, é o Deus do Salmo 91, é o Deus do Salmo 1, é o Deus que todo o tempo está contigo. É o Deus que não te abandona. Mas para Ele não te abandonar, é necessário que você esteja com Ele. No tópico 2, nós vamos ver que os irmãos de José o traem. A história do jovem José encanta muitos por causa da entrega total ao Senhor. Esse é o diferencial. Quer ser vencedor? Quer vencer mesmo chorando, mesmo carregando fardos imensos? Se entregue. Se entregar para Deus é dizer, Deus, as minhas forças não foram suficientes. Agora me ajuda.
Quando você se entrega a Deus, você está dizendo: Deus, até aqui o que eu fiz não foi suficiente. Vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente para obter resultados diferentes. Deus, agora é o Senhor que comanda. Agora há um grande detalhe. É interessante que o Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pois bem, eu gosto muito da palavra esperança, que é você esperar, mas eu aprendi uma coisa, que nós não devemos somente esperar, nós devemos esperançar em Deus. Esperançar em Deus é fazer também. Eu devo esperar, mas eu devo orar. Eu devo ler a Bíblia. Eu devo buscar a Deus. Eu não posso somente esperar sentado. Eu tenho que esperançar, ou seja, fazer algo para que essa esperança aconteça. Focado em Deus, se entregando a Deus. E José fazia muito isso. Vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, o incomodava. Tem mais alguém participando? Isso. É o irmão Diego está online, Diego Vieira. Amém. E o Severino mandou um comentário aqui. Isso, verdade. Só se torna um grande guerreiro se lutar e vencer as lutas. Rapaz, filosofia pura, que legal. Parabéns, irmão Severino. Continue. Irmãos, eu sempre brinco, só tem acadêmico aqui. Aqui é só gente do alto escalão, porque quem está em Cristo Jesus está no alto escalão. Pois bem, muito bem, é isso mesmo. Só se torna um guerreiro quem vence todas as batalhas. E para vencer todas as lutas, você tem que saber com quem está. E isso eu estou tornando bem enfático, por quê? Porque é necessário. Para você vencer as lutas, vencer as batalhas, pequenas batalhas cotidianas, é necessário Deus estar sempre com você. Certa feita, Deus fala: Moisés, eu vou enviar um anjo para ir diante de vocês. Moisés, não. Senhor, daqui eu não arredo o pé. Se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui. Olha só que audácia. Moisés foi audacioso em dizer isso. Mas por quê? Porque o anjo não tinha a mesma competência de que Deus. Moisés sabia muito bem disso. Eu só continuo, Deus, se o Senhor continuar comigo. Faça isso. Tem problema? Eu não sei em qual área, qual é a crise que você está vivendo, em qual área, que seja familiar, sentimental, financeira, não importa. Esteja com Deus. Peça para que Deus, através do Espírito Santo, esteja com você. Você tem o maior professor de todos, o melhor professor, o Espírito Santo. Ele vai saber te ajudar. Ele vai saber fazer você vencer essa dificuldade. 2.1, primeira crise. Aqui ele vai tratar as crises que José tenha vivido. Primeira delas é afastar José de quem ele amava. Nós vemos aqui que ele vai dizer: a palavra traição pode ser definida como deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém, distanciamento, engano, infidelidade. Podemos dizer então que toda traição envolve mentira. José havia ido buscar notícia de seus irmãos quando é avisado por eles que, movidos pelo ódio, traçaram um plano maligno contra ele. A primeira intenção era matá-lo. Porém, nada nem ninguém pode impedir os planos de Deus para a nossa vida. Aconselhados por Rúben, numa tentativa de livrar José e os demais irmãos, lançaram uma cova. Gênesis 37, 24. Num ambiente impregnado de maldade, os irmãos de José venderam para uma companhia de ismaelitas, ou, em outras versões, midianitas, que iam para o Egito. A dor da traição de seus irmãos só não era maior que a dor da saudade que iriam sentir do seu amado pai. Contudo, a relação harmoniosa entre Deus e José fez com que ele não esmorecesse diante da dor. José ele foi, de forma cruel, traído por aqueles que o amavam, ou por aqueles que deveriam amar, melhor dizendo. Aqueles que deveriam cuidar dele, aqueles que deveriam ser o apoio moral, o apoio, poderiam até colocar o apoio eclesiástico para que ele pudesse aprender as coisas de Deus, mas não foi bem assim. José, infelizmente, aonde ele deveria encontrar apoio, ele encontrou ódio, rancor, inveja.
Só que isso não parou os planos de Deus na vida de José. Isso não desenfreou aquilo que José tinha com Deus. E eu tenho uma palavra para você nessa manhã. A intimidade que você tem com Deus, ninguém pode tirá-la. Ninguém. E eu vou dar uma apimentada um pouco mais. As dificuldades que surgem na sua vida favorecem para que você se torne mais íntimo de Deus. A maior dificuldade que você encontrar vai ser pequena diante da intimidade que você tem com Deus. A cova era para matar José, trouxe experiência. Os midianitas ou os ismaelitas, em algumas versões, era para tornar José escravo. Foi simplesmente para continuar o plano de Deus. A Bíblia diz que nenhum dos planos e dos projetos de Deus pode ser frustrado. Ei, meu irmão, você que está nos assistindo agora pela manhã, talvez você esteja desanimado, dizendo consigo mesmo, meu Deus, eu já não aguento mais. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Essas dificuldades é para intensificar a intimidade de Deus com você. Para intensificar a sua intimidade com Deus. Tenha Deus nos seus projetos. Tenha Deus nos seus planos. Tenha Deus nas suas atitudes. Quando você não der mais conta, lembre-se dessa palavra. Eu não dou mais conta mesmo. Mas agora quem está comigo é Deus. Quem está comigo é o Espírito Santo. Quem está comigo é Jesus Cristo de Nazaré. Então não deixe que as dificuldades apaguem a intimidade que você tem com Deus. Antes você orava, agora não ora mais. Ei, a cova não é para você parar de orar. A cova é para dar autenticidade na sua oração. A cova, a inveja é para dizer, a minha fé está valendo a pena. A minha fé em Jesus Cristo está compensando. Por quê? Porque a minha fé está incomodando. Quando a sua fé incomoda, é porque está valendo a pena servir a Deus. Mas lembre sempre, Deus está contigo. Deus, Ele cria situações. Eu sempre falo isso. Deus é o maior criador de situações. A cova foi uma situação para que a intimidade de José fosse enaltecida, fosse alimentada. Entenda os alimentos que Deus coloca na sua mesa. Entenda o que Deus está fazendo. Porém, mais alguém? Mãe Divina comentou agora. Irmã Divina, ainda bem que José só olhava para Deus e confiava muito em Deus. Graças a Deus. Parabéns, hein? A Bíblia vai dizer algo bem interessante, Hebreus capítulo 12, no versículo 2, ele vai dizer assim, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Meu irmão, olha para quem se interessa para você. Você vai olhar para alguém que quer ver você caído? Você vai olhar para alguém que quer te ver derrotado? Olhe para Jesus que te amou, que te ama e que vai te amar, que vai continuar te amando. Olhe para quem se interessa para você. Olhe para quem te valoriza. Presbítero Jailton, então você está dizendo que eu não devo olhar para quem não me valoriza? Não. Para quem não te valoriza, você deve orar e mostrar o caminho da valorização. Para quem te odeia, você simplesmente pode orar. Para quem não quer que você vá bem, simplesmente ore por ele e diz, Deus, faça que ele enxergue como eu estou enxergando. Não tenha os seus inimigos como os seus inimigos. Tenha os seus inimigos como oportunidade para torná-los amigos de Deus. Esse é o nosso papel. E você vai ver que José vai fazer isso. Vamos dar continuidade, senão acaba, né? Nossa, já está acabando, Jesus. Segunda crise. Aí agora ele já está lá com Potifar. Os comerciantes ismaelitas levaram José juntamente com os outros escravos para ser vendido aos egípcios. Nesse período, José tinha 17 anos, Gênesis 37, 2. José foi comprado por Potifar, beleza. Eu separei algo aqui bem interessante para trazer para vocês. Diz assim, e nós sabemos que a presença de Deus incomoda Satanás. Mais abaixo, quem tem a revista,
Está lá assim, José era íntegro e possuía temor a Deus. Você quer ser diferenciado? Você quer vencer as dificuldades? Seja íntegro. Presbítero Jailton, mas o que é ser íntegro? Íntegro é a pessoa completa. É a pessoa inteira. Ou seja, eu não preciso nada mais de nada. Eu não preciso de nada. Mas aí você pode até se questionar, mas eu não precisaria de Deus? Sim, mas José era íntegro em Deus, então ele não precisa de mais nada. Quando você tem Deus como seu todo, você é íntegro. Você não precisa de mais nada. José tinha o que ele precisava. Tenha em mente, tenha o que você precisa. Tem uma frase que eu gosto muito, ter sem que o ter te consuma. Apesar que é interessante, Deus, ele tem que completar tudo o que eu preciso. E é interessante que um dia o evangelista Luiz Carlos, eu não sei se ele está online, eu não estou vendo, mas ele diz uma frase que eu vou pegar aqui dele. Ele diz assim que o vazio do homem é do tamanho de Deus. Então por isso que José era completo. Seja completo. Ah, mas eu sou imperfeito. Não. Você é imperfeito sim, mas você precisa ter integridade. Integridade é ser inteiro, ser completo. Saber que todas as suas dependências têm que ser direcionadas a Deus. Possuía temor a Deus. Ou seja, José não tinha medo de Deus porque Deus poderia puni-lo. Não. José tinha temor a Deus porque o temor tem duas vertentes. Não vai dar tempo de falar as duas, mas vou falar só uma. Temor é respeito, é reverenciar, é saber quem é meu dono, saber quem eu respeito. José sabia disso. Outro dia eu falo do outro temor. Beleza, vamos seguir. José agora foi acusado injustamente. A mulher de Potifar queria por toda a lei ficar com ele. José provavelmente um rapaz alto, bonito, com certeza, não sei se tinha o olho verde, mas... Brincadeiras à parte, José era um homem atraente. E a mulher de Potifar queria muito. Só que José tinha duas prioridades. Ah, você está errado. Porque prioridade, a própria palavra diz que é só uma. Não, depende daquilo que você prioriza. Não existe uma resposta para tudo e outra. Não existe uma base para ser desse jeito, daquele. Não. José tinha duas prioridades. Qual eram as prioridades de José? Primeiro, ele era funcionário de Potifar. Qual era a prioridade? Fazer tudo o que Potifar havia falado. Qual era? Cuidar de tudo. Cuidar da casa, dos funcionários. Essa era a prioridade de José. Era uma das. Mas José tinha uma prioridade além de servir na casa de Potifar. Ele tinha um Deus que ninguém via. Mas ele via. Você sabe por que a gente consegue obedecer a Deus? Não é porque nós não vemos Ele. Não. É porque nós temos a certeza que Ele está conosco. Quando você diz assim, eu não vejo Deus, é uma brecha para você dizer, estou pronto para pecar. Pronto. Por quê? Porque se você vê o pastor, você não vai fazer algo de errado porque você está vendo o pastor. Mas quando você sabe que o seu pastor está contigo, você vai errar? Não. José sabia. José sabia que Deus, o pastor dele, estava todo o tempo do lado dele. Então José tinha duas prioridades. Não decepcionar o seu senhor, que era Potifar, e não decepcionar aquele que o chamou, Deus. Tenha isso em mente. Deus te vê toda hora e você precisa ver Deus também toda hora. O dia que você deixar de ver Deus é o dia que você peca. Porque você precisa ver para não pecar. Isso não é fé. A nossa fé é enxergar Deus sem mesmo ver, mas sabendo que Ele está ali. O nosso olho não é o olho carnal, mas o nosso olho é espiritual. Deus está do meu lado. Eu não posso decepcionar Deus. Terceira, e José sabia disso muito bem, e ele manteve-se fiel. Fiel quando Deus não via? Não. Isso não é fidelidade. Isso é aparência. Você não errar, não, estou na fila da lotérica, vou fazer um joguinho aqui porque ninguém está vendo. Não, irmão, para com isso.
Deus está contigo na fila da lotérica, Deus está contigo no supermercado, Deus está contigo na sua casa. Ah não, aqui no meu trabalho é diferente, no meu trabalho eu não sou crente. Beleza. Aí Jesus volta, você está no trabalho, e aí? Fidelidade, aprenda isso. Fidelidade é a qualidade daquele que é fiel, aquele que serve quando o dono não vê e continua servindo quando o dono está vendo. Fidelidade, tenha sempre isso em mente. Eu vou ser fiel mesmo quando alguém não vê. Porque isso sim é ser fiel. E José sabia muito bem disso. Terceira crise, esquecido por todos, exceto por Deus. Meu irmão, todos podem te esquecer, no sentido todo na palavra humano. Mas o único que não pode te esquecer é Deus. Porque Deus, Ele te enxergava quando ninguém te via. Essa é a grande expressão de Deus. Deus te enxerga quando ninguém te vê. Mas como, presbítero Jair? Depende muito de você. Como você vai se comportar diante da dificuldade? Qual vai ser o seu comportamento? Lembra como foi o comportamento de Jesus diante da cruz? O que Jesus fez diante da cruz? Desceu? Desistiu? Não. A Bíblia diz que Jesus se deixou entregar por amor. Tem muita gente que diz que o amor não sofre. É porque nunca leu a Bíblia. O amor é sofredor, meu irmão. Por obedecer a Deus, você vai sofrer, Jesus suou gotas de sangue por amor. E Ele fez isso porque nós éramos fiéis a Ele? Não. A Bíblia é tão enfática, Paulo escreve à igreja de Roma dizendo: e Deus e Cristo Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, infiéis. Esse é o amor de Deus. José foi esquecido por todos, menos por Deus. Deus é o único que não te esquece. Ora, por que Deus nunca te esquece? Porque Deus te enxerga quando ninguém te vê. Deus vai te enxergar quando ninguém te vê. Porque Deus ele te enxerga quando você está sozinho. E as pessoas te enxergam quando você está no meio delas. É interessante uma distinção entre caráter e personalidade, que Deus nos enxerga no caráter. As pessoas nos enxergam na personalidade. Como a própria palavra personalidade vem de persona, ou seja, pessoa, você se comporta conforme o ambiente. Agora Deus não. Deus te vê quando você está sem ambiente. Então pense nisso. Você vai ser esquecido algum dia por muitos, ou até por todos. Mas lembre sempre que jamais esquecido por Deus. Agora 3, para nós finalizarmos, que já está encerrando o nosso horário. Isso. Então uns 15 minutos. 15 minutos para encerrar. Fé em meio a injustiças. José tinha a presença de Deus sobre sua vida. Observamos isto nas revelações do Espírito Santo ao longo de sua trajetória. Através dos sonhos, mostrando o que havia projetado para José no futuro. O segredo da vitória de José foi seu relacionamento com Deus. Eu quero destacar algo aqui para você. O inimigo da nossa alma, da nossa vida, ele conhece o nosso presente, conhece o nosso passado, mas ele não conhece o nosso futuro. Agora eu quero destacar para você que está aí ouvindo. O único que pode e conhece o seu futuro é Deus. O problema é que as nossas escolhas de hoje determina muito o nosso presente e o nosso futuro. Como que eu vou ter uma escolha para que tenha êxito no meu presente e no meu futuro? Tenha relacionamento com Deus. Fale com Deus. Deus, é isso que eu quero? É isso que o Senhor quer para mim? O que nós mais vemos é pessoas dizendo assim: faça o que o seu coração mandar. Faça o desejo do seu coração. Esse é o grande problema de não ler a Bíblia. O coração do homem é enganoso. Mas você sabe qual coração nunca se engana? O de Deus. José se manteve íntegro na cova. José se manteve fiel no Egito.
José se manteve fiel no cárcere, José se manteve fiel em todas as áreas. Lembrando sempre, não é o ambiente que te faz fiel, mas é você que se faz fiel dentro do ambiente. O ambiente não pode alterar nada, altera momentaneamente. Lógico que alguns podem até dizer, beleza, no Egito tinha fome, não altera? Altera. Mas aí entra você para alterar o ambiente. E sabe por que você consegue isso? Porque você não está sozinho. Jesus diz, estarei convosco até a consumação dos séculos. E Jesus nos deixou o maior professor de todos, o Espírito Santo. Você tem necessidade de alguma coisa? Peça a Deus. Fale com Deus. Se entrega a Deus. Se disponibilize a Deus. Quer ser vencedor? Ser vencedor não é vencer uma batalha. Somente uma batalha. É fazer como o Severino disse. Vencer todas as batalhas. Ah, mas vai ter batalhas que eu não vou vencer. Não. Não existe isso. Há batalhas que vai demorar você vencer. Mas você vai vencer. Em nome de Jesus Cristo. 3.1. Vou trabalhar só a temática dos tópicos. Quando honramos a Deus, somos por Ele honrados. Deus nunca se esqueceu de José. E por último, o segredo da vitória de José. Pois bem, quando você honra a Deus, como que eu honro a Deus? Como que eu faço para honrar a Deus? Mostrando quem eu sirvo. Quando o Egito está de frente a José, José se comporta com a mesma fé que ele tinha na casa dele. Honrar a Deus é dar notoriedade a quem você serve. É você dizer, sou embaixador daquilo que me chamou. Isso é honrar, isso é dar honra. É dizer, eu tenho um Senhor. E o meu Senhor, que é Deus, ele diz que isso é errado, então eu não vou fazer. Lembra de Daniel? Daniel estava na onde? Na Babilônia. Chegou na Babilônia como escravo. Lógico que agora ele já não tinha mais autoridade de exercer qualquer coisa. De repente, os eunucos dizem, você vai se alimentar dessa comida, dos manjares. Ele disse, não. Posso fazer um desafio? Pode. Se durante 10 dias nós alimentarmos somente com legumes, vamos ver quem está melhor? Isso é honrar a Deus. É dizer para o mundo que o que o mundo oferece não pode ser melhor do que o que Deus oferece. Deus te oferece o melhor alimento de todos. Palavra. Deus ele te alimenta de forma cotidiana. Mas para que Deus venha te alimentar, para que você possa honrar Ele, você tem que querer esse alimento. Dê prioridade a Deus. Se disponibilize a Deus. Honre Deus. Honrar a Deus é dizer não para o mundo e sim para Deus. E José fez isso. Você vê que José todo o tempo diz não para a mulher de Potifar, interpreta os sonhos. Ele poderia muito bem dizer, não vou interpretar não, sou escravo. Não. Se comporte conforme aquele que o te chamou. Jesus nos chamou para quê? Para ser sal da terra e luz do mundo. Sim? Ou então querer até algo em troca, né, com as suas interpretações. Sim. José poderia muito bem, o presbítero Valdir disse aqui bem claro, poderia até barganhar, né? Não, eu interpreto porque, sabe, que comigo é diferente. Mas eu preciso de um negocinho aí, né? Preciso sair da prisão. Isso, eu preciso sair da prisão. E alguém sabe me dizer quanto tempo José ficou na prisão? Vê se tem alguém que responde aí, Valdir Júnior. Manda aí, vamos esperar ver se responde. Eu vou finalizar aqui, vocês me respondem no final, viu? Quanto tempo José ficou na prisão? Lembrando que José foi para a cova com 17, viu? Quanto tempo, para sintetizar a pergunta, para ficar mais fácil, quanto tempo levou para José se tornar governador? É muito melhor. No finalzinho, vai respondendo e vamos ver quem vai ganhar um bombom. Deus nunca se esqueceu de José. Você sabe por que Deus nunca se esqueceu de José? É porque José nunca se esqueceu de Deus. Quer ser lembrado por Deus? Então lembra de Deus. Quer ser honrado por Deus? Passe a honrar Deus. Quer que Deus esteja contigo todos os dias? Queira a presença de Deus. José só não foi esquecido por Deus porque José nunca esqueceu Deus. Meu irmão, você só esquece uma pessoa porque você não vai na casa dela, você não liga para ela,
você não tem aquele olhar especial. José não. José tinha o mesmo olhar apaixonado desde o primeiro dia. Eu sempre brinco que quando a gente está namorando, você não tem amor. É mentira quem diz que tem, viu? Você tem paixão. Porque a paixão é o desejo de estar sempre perto. Aquele desejo de não que o outro nem trabalhe. Mas com o tempo isso passa a virar amor. José, quando ele tem esse desejo de ter Deus todo o tempo do seu lado, ele não muda. Essa paixão de José por Deus se transforma em amor. Por isso que tem o namoro, noivado e depois casamento. José era casado com Deus. Ser casado com Deus é saber que tem dificuldade. Tem momentos que você diz, meu Deus, e agora? Mas quem é casado com Deus sabe que pode contar com Deus. Porque Ele não te abandona. Ele está todo o tempo contigo. A todo momento Ele está ali criando meios, situações. Mas para que isso aconteça, você, para não ser esquecido por Deus, não esqueça Deus. Tenha Deus como seu companheiro diário. Tenha Deus como seu melhor amigo. Tenha Deus como seu melhor companheiro. Tenha Deus como seu Senhor. Tenha Deus como sua coluna. Tenha Deus como total. Tenha Deus no completo. Seja dependente de Deus, não para dizer para Deus, Deus, eu vou orar e o Senhor vai fazer isso. Não faça isso. Tenha Deus como amigo. Deus, se o Senhor quiser e se for da tua vontade, realiza o teu desejo em mim. Faça conforme o teu querer, não como o meu. O meu parece bom, Deus, mas é bom para o Senhor? Tenha Deus como seu dono. Tenha Deus dizendo, Deus, eu sou propriedade sua. Faça em mim o teu desejo. José nunca foi esquecido por Deus, porque José nunca esqueceu também de Deus. E isso é tão enfático que quando você tem Deus como seu amigo, as outras pessoas que estão em volta vão reconhecer isso também. Vão saber que Deus está com ele. E a Bíblia vai dizer que Faraó reconhece isso. Todos reconhecem isso. E Deus era com José. E Deus estava com José. Por que isso? Porque o comportamento de José revelava Deus na vida de José. Quer que as pessoas saibam que Deus está contigo? O seu comportamento vai dizer. Não é as suas palavras, mas é o seu comportamento. Diz que o comportamento fala mais do que qualquer palavra. E eu até brincando esses dias criei uma frase assim. O comportamento é o único som que as pessoas vão ouvir de você. O comportamento é o único som que as pessoas vão ouvir de você. Quer que as pessoas tenham um som bom? Que as pessoas ouçam bem o que você está fazendo, vivendo? Tenha um comportamento. No 3.3, para fechar, o segredo da vitória de José. E ele vai dizer, tudo contribui para o bem daqueles que o amam a Deus. Tudo. Quando diz tudo, é tudo, viu? As dificuldades, tudo. Os aprisionamentos. José poderia ser livrado por Deus. Poderia. Mas aquilo foi necessário para que ele obtivesse experiência. A inveja, a traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora acusação da esposa de Potifar, anos de prisão, esquecimento do copeiro mor, nada disso fez com que José desanimasse. Todas as aflições fizeram José chegar ao fim de seus dias sem mágoas e crendo em Deus, que continuaria a levar diante o seu plano. Conclusão. As Santas Escrituras descrevem todo o zelo que, mesmo José sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou à sua fé no Senhor. E após ser exaltado no Egito, não se esqueceu do plano divino. Qual era o plano divino? Era Deus salvar a família de José da grande fome que viria. José foi esquecido, José foi caluniado, José foi injustiçado. E nós poderíamos colocar que José tinha todos os ingredientes para dizer, não vou continuar servindo a Deus. Mas a Bíblia diz que, Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que crê
Aquele que quer se aproximar de Deus, creia que Ele existe. Por quê? Para ser galardoado. José queria recompensa? Em momento algum você vai ver José pedindo. Em momento algum. Por quê? As recompensas vão vir. Jesus é tão bem claro nisso, ele diz assim, e os milagres seguirão os que? Não é os que crê vão atrás do milagre, não. E nós vemos milhões de pessoas se perdendo. Os que crê, os milagres vai te seguir. Deus ele vai te honrar, não porque você quer honra, não. Quando você quiser honra, infelizmente, você não vai ser honrado. E o segredo da vitória de José foi esse, permanecer-se fiel, íntegro em Deus. As coisas aconteciam de forma tão mirabolosas, mas José continuava no caminho. Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. José estava nesse caminho. Nada que tentasse tirar o foco de José poderia tirar, porque ele decidiu estar com Deus. E nessa manhã eu quero, por gentileza, que você tenha essa mesma consciência. Queira estar com Deus. Queira que Deus esteja nos seus planos, projetos. Ninguém é bom o suficiente para ser melhor do que Deus. Ninguém. Tudo que você quer, tudo que você deseja, deixa na mão do especialista, Deus. Você quer ser alguém bem-sucedido, não importa em qual área, deixa nas mãos de Deus. Mas deixar nas mãos de Deus não é dizer assim, Deus, o Senhor vai fazer do seu jeito e eu vou fazer do meu. Não. Deixar nas mãos de Deus é ter a plena confiança que Deus vai realizar do jeito dele. Vai ser doloroso, vai ser às vezes um caminho espinhoso, difícil, mas tenha certeza que no momento certo, o propósito divino vai se cumprir na sua vida. E alguém respondeu? Respondeu, vamos lá. A irmã Madalena disse que foi 3 anos na prisão. Aí você vai comentando. Sim, ele foi 3 anos na prisão, mas levou quanto tempo para ele se tornar governador? Aí aqui tem, a Jéssica respondeu 13 anos. Ganhou a caixa de bombom. Foi a primeira que respondeu. Foi a primeira, hein? Aí depois o Anderson respondeu. Eita, glória a Deus, nós vamos ter que dividir esse negócio. A irmã Jéssica mandou até referência. Meu Deus, não, quem mandou referência recebeu a caixa. Já era, hein? Perderam. A irmã Jéssica ganhou. A irmã Jéssica ganhou. Parabéns. Parabéns, isso aí, levou isso mesmo. Que a Bíblia vai dizer bem claro que com 30 anos, né, então é só você fazer a conta. 17 mais 13, dá 30 anos. Parabéns, fico muito feliz pela participação de todos vocês. E as adversidades vão surgir, viu, irmãos? Tem uma irmã aqui, ó, Raionise Santos está participando lá de Uruaçu. Rapaz, que bom! Pai do Senhor, irmã. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar e que essa lição venha ter efeito na vida de todos vocês. As adversidades vão surgir, mas o importante é quem está comigo. Quem está comigo na caminhada faz a diferença. Para muitos vai ter crise, para nós tem Cristo. Para muitos vai ter adversidade, para nós tem Deus. Para muitos vai ter problemas irresolvíveis, para nós vai ter o Espírito Santo nos aconselhando e nos dizendo o que fazer. E que Deus em Cristo Jesus abençoe vocês. E não esqueça da próxima aula, hein? Próxima aula. Vamos participar mesmo. Na próxima aula eu estarei lá também, participando muito. Pastor Milton, se você quiser fazer o convite, lição 3. Na lição 3 vai ter o nosso pastor Milton, na lição 3, diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Vai ser maravilhosa essa lição. Já estou fazendo um jabazinho aqui. Pastor Milton vai estar lecionando essa lição, e vai estar lecionando, melhor dizendo, e vai ser bênção. Eu tenho certeza que Deus vai usar poderosamente, como Deus também tem nos usado, todos os professores, o presbítero Ricardo, que deu uma lição, a primeira lição foi maravilhosa, gostei muito. Essa segunda lição foi muito boa também, as adversidades, isso é bom, saber que existem problemas. Ter Cristo não é ter ausência de problemas, não. Ter crise, ou ter Cristo, melhor dizendo, é saber que os problemas existirão,
mas a solução também. E vamos focar na solução. Vamos focar em Cristo, comunhão, intimidade. Vamos nos estreitar mais com Deus. Estreitar é dizer, Deus, eu quero que o Senhor esteja mais perto de mim. Lembrando sempre, o que eu estou fazendo para que Deus se aproxime de mim? Tiago diz, aproximai-se, chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Então, para que Deus se aproxime, para que Deus estreite esse relacionamento, é necessário dizer não para o mundo e sim para Deus. Dar-se mais tempo a si mesmo. Porque dar tempo a Deus não existe isso, porque Deus é dono do tempo. É você que precisa ter tempo para Deus. Não é Deus que tem tempo para você. Porque Deus é dono de tudo e de todas as coisas. Lembre sempre, você é especial para Deus. Sempre. Mas tenha em mente, eu sou importante para Deus, então eu vou fazer essa importância valer a pena. Busque, se entregue, se dedique. Lembre sempre, Deus é o meu alvo, Deus é meu companheiro. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Cristo Jesus.